Boa noite, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. Uma grande alegria estar com vocês esta noite, para juntos estarmos estudando um pouco a Palavra de Deus, meditando nela. E hoje o nosso assunto será razões imperativas para uma vida pura. É esse o tema que eu quero trazer para vocês nessa noite. E nós iremos estudá-la através de 1 João 3, de 1 a 10. Ok? Então nós vamos começar com uma oração e depois nós estaremos cantando uma canção até bem conhecida dos irmãos, chama-se Enquanto Eu Calei. Ok? Então vamos orar e depois vou dar uma pequena introdução aqui, depois nós estaremos partindo para a parte de cântico. Ok? Baixe sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale conosco, Senhor, nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor renove as nossas forças, renove, ó Deus, a nossa fé. Que o Senhor, ó Deus, possa produzir em nós frutos de grande alegria. Possamos, ó Deus, cada vez mais ser úteis ao Senhor e principalmente, ó Deus, termos uma vida santa, uma vida pura diante do Teu santo altar. Louvamos ao Senhor por isso. Te engrandecemos, pedimos as ricas bênçãos do Senhor sobre todos da família da fé. E pedimos a Deus que o Senhor nos guarde nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós iremos cantar agora uma canção, um pouco antiga, mas ela tem tudo a ver com o tema que nós vamos conversar. Enquanto Eu Calei. Ok, irmãos, agora nós vamos partir para o nosso estudo
Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 João, no seu capítulo 3, nós iremos ler 10 versículos de 1 até 10. E o tema desta noite é razões imperativas para uma vida pura. Então abra sua Bíblia, vamos estar lendo esse texto aqui. Diz a palavra de Deus assim: Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o via nem o conhece. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Com a palavra de Deus que nós lemos, e agora nós vamos ter um estudo sobre essa questão, sobre razões imperativas para uma vida pura. No texto que nós lemos, João ele finca algumas estacas de uma verdadeira vida cristã. Nós vamos destacar 4 verdades preciosas sobre esse pequeno texto que nós lemos. Primeiro, o grande amor de Deus, o Pai. Isso nós vamos encontrar no versículo 1 até o versículo 3. Uma segunda coisa, a grande obra de Deus, o Filho. Nós iremos ver os versículos 3, 5 e também 8. Uma terceira coisa, a grande malignidade do pecado. Nós iremos ver isso no versículo 3, 4, 5, 6 e 8, do texto que nós lemos. E por último, a grande impossibilidade dos filhos de Deus de viverem na prática do pecado, que está no versículo 7 até 10. Nós vamos ver item a item, todos esses 4 preciosas verdades. Tá? Então a primeira verdade absoluta é o grande amor de Deus, o Pai. Isso você vai encontrar no versículo 1 até 3. Veja, a motivação para uma vida de pureza começa com Deus e não com o homem. É para a contemplação do amor de Deus que somos desafiados a viver em santidade. João chama a atenção dos crentes para olharem e avaliarem a grandeza do amor de Pai. Trata-se de um amor eterno, de um amor imenso, de um amor sacrificial. O amor do Pai é gracioso e altruísta. É um amor explícito, um amor ativo, um amor íntimo. É o elo entre aquele que dá e o que recebe. O amor de Deus pode ser visto porque foi regiamente demonstrado. Olhando para o passado, nós vemos as bênçãos da filiação. Quando nós olhamos para o presente, nós vemos a bênção da apropriação da filiação. E por último, quando olhamos para o futuro, vemos a bênção da glorificação. O grande amor de Deus deve ser correspondido com uma vida de pureza. Por isso somos membros da família de Deus, eu e você. Seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Devemos nos apropriar dessa filiação e viver como filhos de Deus que somos. Uma segunda verdade absoluta nesse texto que nós lemos é a grande obra de Deus, o Filho. Isso está no versículo 3, 5 e 8 do nosso texto.
A base para um viver santo está fincada na obra que Cristo já realizou em sua primeira manifestação e que se consumirá em sua segunda vinda, quando ele virá agora em glória. A obra de Deus, o Filho, pode ser descrita de duas maneiras. Vejamos. Jesus se manifestou para tirar os pecados. E uma segunda questão. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, pai do pecado. O pecado gera morte e o diabo veio para roubar, matar, destruir. Ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é tentador e ele é destruidor. É a serpente sedutora e o dragão devorador. Jesus desbancou os principados e potestades ao desprezo. Ele esmagou a cabeça da serpente. O diabo continua agindo, mas ele já foi derrotado. E em Cristo podemos escapar à sua tirania. Uma terceira coisa que nós podemos aprender, uma terceira verdade desse texto, nós podemos aplicar. É a grande malignidade do pecado. Isso está nos versículos 3, 4, 5, 6 e também 8 do texto que nós lemos. A essência do pecado é a ilegalidade. O pecado não é uma falha negativa, uma injustiça ou falta de retidão, mas uma ativa rebelião contra a vontade de Deus e uma violação da sua santa lei. A ação do pecado é insurgir-se contra a obra de Cristo. Toda vez que um filho de Deus peca, está se levantando contra Cristo e mostrando que não entende ou não dá o devido valor ao que Jesus fez por ele na cruz. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados, seria correto querer mantê-los? Responda você. Se o pecado demandou do Pai a entrega do Filho e do Filho a morte na cruz, então podemos considerá-lo inócuo ou desculpável? Isso é impossível por definição. Jesus, entre aspas, o pecado, entre aspas, jamais podem estar juntos. Jesus e o pecado não caminham juntos. Disso resulta que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Pecar é obedecer ao que peca desde o princípio, o diabo, em lugar de obedecer a Deus. Só por meio do sangue de Jesus podemos ter vitória sobre o pecado. O pecado não pode ser tirado pelo esforço humano. Não podemos lavar-nos a nós mesmos. O injusto não pode justificar-se a si mesmo. O impuro não pode purificar-se a si mesmo. Somente o sangue de Cristo pode nos lavar de todo o pecado. Por último, a grande impossibilidade dos filhos de Deus de viverem na prática do pecado. Isso nós vemos no versículo 7 até 10. Para João, o fazer é a prova do ser. Imitamos a Deus pela prática da justiça. Deus é justo e Jesus também é justo. Quem nasce de Deus é justo mediante a obra substitutiva de Cristo e a imputação de sua justiça. Por conseguinte, vive na prática da justiça. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. A prática da justiça e a prática do pecado identificam a nossa paternidade. Os que são filhos de Deus praticam a justiça. Os que são filhos do diabo praticam o pecado. Não somos o que falamos, mas o que fazemos. Não é o nosso discurso que nos torna filho de Deus, mas provamos a nossa filiação divina pelas nossas obras. O cristão não pode viver na prática e no hábito do pecado. O cristão não pode viver deliberadamente e incessantemente no pecado. O pecado não é mais a atmosfera da vida. Para João, o crente não pode praticar o pecado como um hábito. O pecado delibera, é uma conspiração contra o amor do Pai, contra o sacrifício expiatório do Filho e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. A maneira de conhecer os verdadeiros cristãos é pela sua conduta moral. Pelos frutos é que vos conhece a árvore. Esse texto está em Mateus, no seu capítulo 7, versículo 20. Então levemos, portanto, uma vida pura. E aqui o convite desta noite. Que possamos viver uma vida pura diante de Deus. Que possamos viver uma vida santificada diante de Deus. Que possamos reconhecer o nosso pecado diante dele.
e nos curvar diante da sua grandeza, nos curvar diante de tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Por isso eu convido você a refletir na sua vida e ver todos os pecados que estão atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Eu e você somos pecadores, mas nós temos uma grande diferença. Cristo morreu por nós naquela cruz. Por isso nós nos alegramos e nós podemos dizer que em Cristo somos mais que vencedores. Por isso, faça uma reflexão na sua vida. Vê tudo aquilo que atrapalha esse relacionamento e vamos limpar tudo isso diante de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. E agora, por último, nós iremos fazer uma oração. Eu quero que você abaixe a sua cabeça e vamos pedir para que Deus abençoe a nossa vida. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que ela encontre morada, encontre guarida em corações, ó Deus. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem possa alcançar vidas. Que ela possa, ó Deus, alcançar o objetivo ao qual ela está sendo publicada. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos conduzir. Que possamos, ó Deus, ter uma vida digna, uma vida santa diante do Senhor. E, ó Deus, e que todos os nossos pecados possam ser claramente perdoados diante do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, isso. Limpa-nos, limpa a nossa vida, para que possamos ser brancos como a neve. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço. Que Deus abençoe.